Excelente tarde para você que está na Band, que estava com o Joel da Atena até agora e vai comigo até as 6:50 da noite. É o Brasil Urgente Vale para toda a região metropolitana. Obrigado a você de todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, você do Litoral Norte, você que me permite te fazer companhia a partir de agora com muita informação e muita prestação de serviços. Vamos juntos? Até às 6:50 da noite aqui na tela da Band e também de forma digital no portal bandvale.com, o mais completo portal de notícias e entretenimento da região, e também no nosso canal do YouTube. Segue a gente por lá. Obrigado pelo seu carinho, hein? Olha, o programa de hoje recheado de informações. Tem novidades do caso Bonafé de Taubaté, o advogado que foi morto ano passado quando chegava em Taubaté para trabalhar no escritório. Tem novidades desse caso, a gente vai falar com o pai da vítima, que também é advogado, e vai explicar a evolução das investigações aqui no Brasil Urgente Vale. Olha, tem prefeito hoje também, hein? Tem prefeito hoje, daqui a pouquinho, Marcos Vinícius, prefeito de Lavrinhas, comigo aqui no estúdio do Brasil Urgente Vale, para a gente falar muito da cidade de Lavrinhas. E olha, você a partir de agora participe e interage com a gente. Nosso WhatsApp está liberado, 997635060, o Zap do Povão, para você participar junto conosco, onde quer que você esteja. Manda seu WhatsApp para cá, comente os assuntos do dia, registre a sua audiência. É bom demais ter você aqui conosco também participando pelo nosso WhatsApp, 997635060. E tem o nosso Instagram para você nos seguir, o @Brasil Urgente Vale. Segue a gente, curte as postagens, espalha a notícia por aí também pelas redes sociais do Brasil Urgente Vale, da TV Band Vale. Tem muita coisa para você que está ligado aqui na Band conosco no Brasil Urgente Vale. E eu quero começar com uma história que a gente falou aqui esta semana. História que mexe com a população da nossa região, mas que a Polícia Civil rapidamente traz uma resposta para a sociedade. A Polícia Civil de Ubatuba prendeu o principal suspeito da morte da Camila Muniz dos Santos. É aquela imagem que a gente mostrou aqui essa semana. Camila tinha 42 anos, trabalhava no pet shop. Essa era a Camila, que você está vendo aí na tela, quando, de repente, uma pessoa entra e atira. E ainda volta e dá um segundo tiro de misericórdia com a vítima já caída. Essa é a mãe da Camila que estava no ponto comercial. Era pouco mais de 6 da tarde. Pouco mais de 6 da tarde. Essa era a Camila, apenas 42 anos. Ela trabalhava no pet shop que era dela e da família, no bairro do Ipiranguinha, em Ubatuba. E, segundo a Polícia Civil, o ex-marido da Camila é um dos suspeitos de ser o mandante do crime. Sobre isso, eu vou conversar ao vivo com a delegada Ana Carolina Pereira, que é a delegada titular de Ubatuba. Doutora Ana, obrigado por nos atender, gentilmente, está ao vivo conosco por Skype, direto de Ubatuba, para trazer as novidades desse caso. Doutora Ana, eu queria, em primeiro lugar, parabenizar a velocidade da Polícia Civil em trazer uma resposta para a sociedade de um crime brutal e que chama a atenção como esse chamou, e saber como é que a polícia chegou até esse ex-companheiro da vítima. Ele é ex-marido, eles já estavam separados há tempos, já tinha aí alguma suspeita, ele é colocado como principal suspeito. Como é que vão ser as investigações agora? Conte para a nossa audiência, doutora. Muito obrigado pela atenção, boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço pela oportunidade. Nós iniciamos nossas investigações com as pesquisas, eles já tinham passagens aqui pela DDM, já havia históricos, 2 inquéritos policiais
sobre as agressões, ameaças constantes e perseguições. Eles se separaram entre os anos de 2019 e 2020, e desde então iniciou-se uma disputa patrimonial, e isso também já inicialmente levantou grandes suspeitas. Esses processos ainda estavam em andamento e tinham tido algum desfecho favorável na semana antecedente ao crime à Camila, então isso já indicava a participação dele, e depois, com depoimentos de testemunha, nós conseguimos os indícios necessários para a prisão temporária do ex-marido. Perfeito. Ele prestou depoimento para a senhora já, doutora? Ele já deu alguma declaração que a senhora possa trazer para a nossa audiência? Sim, ele nega a participação, nega envolvimento, e vamos prosseguir agora com a segunda etapa da investigação para os demais envolvidos. Prisão temporária. Isso quer dizer que ele deve ficar até quantos dias na cadeia para que a polícia consiga seguir as investigações? E agora acredito que o objetivo é tentar achar o autor do crime, aquele que atirou, né, doutora? Sim. O prazo da prisão temporária é de 30 dias, prorrogáveis por igual período, mas o nosso objetivo é acelerar as investigações e terminar esse caso quanto antes. Até porque foi uma extrema covardia e nós não podemos ficar parados diante dessa brutalidade. E a gente está mostrando a vítima que tinha toda uma vida pela frente, apenas 42 anos. E esse negócio que ela montou, doutora Ana Carolina, já foi um negócio montado após a separação, é isso? Ela sempre gostou de animais e enveredou para esse ramo de pet shop. Como é que é? O que a polícia já sabe sobre isso? Eu acredito que esse comércio é da mãe da Camila e não tinha relação com o acusado. Eles têm uma disputa, eles tinham, né? Porque infelizmente a Camila não está mais entre a gente, uma disputa por posses. Havia litígio na separação, ainda ela não havia sido concluída, é isso, doutora? A polícia já sabe? Isso mesmo. O processo ainda corre. E agora, em favor dos filhos, acredito que deva continuar. E, inclusive, a pensão alimentícia não estava sendo cumprida e o advogado de Camila já estava pleiteando uma execução dessa dívida de pensão dos filhos menores. Eles estavam separados há muito tempo, doutora Ana Carolina, se tem essa informação? Desde o ano de 2019. Ou seja, já era uma separação de bastante tempo, mas que ainda não havia sido concluída devido ao litígio de bens dos dois, né, envolvidos. Esse ex-marido que é o pai dos 2 filhos que ela deixou, é isso, né? Isso mesmo. Perfeito. Agora, quais os próximos passos, doutora Ana? Qual é a linha de investigação que a Polícia Civil vai seguir nesse caso? Estamos trabalhando agora para identificar e prender o atirador e um possível intermediário. A polícia acredita que tenhamos novidades nas próximas horas ou nos próximos dias? Já há uma linha de investigação? O que a senhora pode adiantar, desde que não atrapalhe as investigações, doutora Ana? Já temos uma linha bastante avançada e teremos sim um avanço nos próximos dias. E é o que a gente espera. A gente acompanha esse caso desde o início desta semana, um caso que chocou. A gente teve em Ubatuba no final de semana, mostrando, falando com a família, repercutindo esse caso. A vítima foi enterrada na segunda-feira e a gente vai continuar acompanhando essa barbaridade. Um dos crimes mais brutais, né, doutora Ana? Há quanto tempo que a senhora está aí? Eu não me lembro de um crime brutal assim em Ubatuba, hein? Sim, eu estou à frente da Delegacia da Mulher há 14 anos em Ubatuba e com tamanha covardia eu não tinha participado. Eu não me lembro também de um crime com essa brutalidade, dessa covardia. O atirador entra com um capuz e um guarda-chuva. Mas essas imagens vão ajudar a polícia a identificá-lo, né? Hoje em dia há diversas tecnologias, né, doutora? Sim, sim. É importante, inclusive essa prisão temporária é importante para que as pessoas não tenham medo de dar informações, de denunciar
o que tenha visto no dia. Então, a prisão dele estava inibindo um pouco as testemunhas de falarem, por medo. E isso vai nos ajudar bastante. Bom, está detido preventivamente, 30 dias, uma prisão temporária, o ex-marido da Camila. Ele nega qualquer participação no crime. Ele falou onde estava no dia do crime, se tinha tido contato com ela. O que a senhora pode falar desse caso, doutora? Ele disse que estava na casa dele com a esposa atual e não havia tido contato com ela e não tinha esse contato já há bastante tempo, nem com ela e nem com os filhos. Perfeito. Quem tiver informações, e a gente sabe que tem muito mais cidadãos de bem, né? E Ubatuba toda está nos acompanhando agora. Eu queria mandar um abraço para toda a população, a audiência nossa é muito grande em Ubatuba. Quem tiver informações, quem tiver indícios, pode procurar a Delegacia da Mulher, como faz para poder denunciar e ajudar vocês a desenrolar essa história, doutora? Sim, eu peço que procure a Delegacia da Mulher, pode me procurar, pode ser pelas redes sociais e pode ser até pelos canais de denúncia anônima também, não precisa se identificar, Disque 181, Disque 100. Tá aí, ó, 181 é o telefone da Polícia Civil, Disque 100, também conhecido para crimes de violência contra a mulher. Então, as pessoas que tiverem informações podem ajudar a polícia a mais rapidamente esclarecer e eu tenho certeza que vai ser questão de dias, de tempo, para a polícia esclarecer, elucidar. Não vai trazer a Camila de volta, mas é a resposta para a sociedade, para que outros crimes violentos como esse não aconteçam. Parabéns, doutora Ana Carolina Pereira. Obrigado por nos atender aí ao vivo, direto de Ubatuba. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigado. Doutora Ana Carolina Pereira, ao vivo e exclusivo. Você vê primeiro aqui no Brasil, Gente Vale, esclarecimentos do caso, como a polícia chegou até o ex-marido, ele está detido, ele nega, a investigação continua, a polícia já próxima de identificar quem atirou, já fala em um intermediário do caso que pode ter participado, a evolução da investigação acontece e a gente acompanha e espera esclarecer, porque é muita covardia. Ela falou na palavra covardia e eu tô com a doutora Ana nessa. Coloca a imagem aí, Gonzaga. É um absurdo, o cara chega, sangue frio, a vítima tá ali, ó, parece olhando para a tela do computador, ele já chega com a arma em punho, dá um tiro no rosto ali, acerta ela em cheio e dá a volta para dar um segundo tiro, um tiro de misericórdia com a vítima já baleada no chão. Uma crueldade sem tamanho, uma violência que eu e a doutora Ana, que há 14 anos está na Delegacia da Mulher em Ubatuba, não se lembra de um caso como esse na cidade de Ubatuba. E não é comum, mesmo na região toda, não é comum uma brutalidade, uma violência como essa. E agora a gente tem esse caso que eu acredito, questão de tempo para ser esclarecido. Parabéns à Polícia Civil. Eu quero a sua opinião, você que me acompanha, 997-63-5060, já as mensagens do povo. Vamos agora para Taubaté, que é um outro caso que a gente tem cobrado e muito aqui uma resposta das autoridades. E parece que a resposta está chegando. Há novidades do caso do assassinato do advogado Leonardo Bonafé. Ele foi morto a tiros quando chegava no escritório de advocacia onde trabalhava. Esse é o Leonardo. Foi no dia 28 de agosto do ano passado. O caso Leonardo Bonafé chamou a atenção de toda a região, porque, além de advogado, ele coordenava a campanha política do pai, que foi candidato a prefeito na cidade de São Luís do Paraitinga. Inicialmente, a polícia descartou a questão de crime político, a investigação seguiu e a justiça aceitou hoje a denúncia feita pelo Ministério Público, que aponta que os dois homens que já foram detidos nesse caso, e nós falamos dos dois detidos aqui, quem acompanha todas as tardes o Brasil Urgente Vale se lembra, um depois o outro, eles foram inicialmente indiciados pelo roubo do carro usado no crime,
que foi encontrado queimado numa estrada rural da cidade. Mas agora o Ministério Público aponta e a Justiça acata que eles teriam participação direta no assassinato e por isso devem responder por homicídio. Luiz Eugênio Silva, ao vivo de Taubaté, com mais informações. Pois não, Luiz Eugênio, boa tarde. Boa tarde para você também, Nicoline, e também a todos que nos acompanham no Brasil Urgente Vale. Essa dupla poderá responder por homicídio qualificado, Nicoline, que é quando não há chance da vítima reagir e quando há um planejamento para que esse crime aconteça. E foi exatamente isso que aconteceu no caso do Leonardo Bonafé. Como você lembrou, aconteceu em 28 de agosto do ano passado, um crime que a região inteira acabou conhecendo, não só pela violência com que aconteceu, mas pelo contexto também, né, Nicoline? Tudo isso está sendo investigado. Como você falou, inicialmente a polícia descartou o caso de crime político, por exemplo. No caso, o pai do Leonardo estava concorrendo à Prefeitura de São Luís do Paraitinga e o caso ainda está longe de ser totalmente resolvido. Mas um passo muito importante está sendo dado nesse momento, Nicoline. A gente está aqui no escritório da família, inclusive em Taubaté. A gente tem aqui a foto do Leonardo, ela está sempre aqui para lembrar desse caso. Aqui também o nome da sala é uma sala em homenagem ao Leonardo Bonafé. E a gente está aqui com o pai dele, vai falar com a gente, também é advogado, trabalhou com ele, né, doutor? Fala para a gente, então, essa novidade para o pessoal de casa entender, uma novidade muito importante. Então, inicialmente, esses dois indivíduos, eles tinham sido acusados de terem roubado o carro que foi usado no crime que acabou vitimando seu filho. Agora, a coisa evoluiu. Esses indivíduos podem responder por homicídio diretamente ligados à morte do rapaz. É isso mesmo. Boa tarde, Eugênio. Boa tarde ao Cláudio. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Isso mesmo. Saiu a sentença de pronúncia. Eles foram pronunciados, tanto o Marcelo Coppe como o Carlos Ramon, foram pronunciados por homicídio qualificado. O artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º. O que quer dizer isso? É quando não dá um direito de defesa, uma emboscada, quando age de supetão, né, dizendo vulgarmente falando, né? Então, o que aconteceu foi realmente isso. Eles estavam na rua, esperou meu filho parar com o carro na porta do escritório. Quando ele foi descer, eles pararam o carro do lado e fizeram o disparo. O garoto não teve chance de se defender e teve uma emboscada esperando ele. Os detalhes sobre esse crime, doutor, a gente estava conversando aqui também, Nicoline, mostram esse planejamento acontecendo, né? Eu estive lá no dia também que aconteceu, eu fiz a cobertura desse caso, a gente acompanhou os detalhes, inclusive a busca pelo carro. O veículo foi usado, as câmeras de segurança da rua acabaram identificando esse veículo. Ele foi encontrado pouco depois na estrada 7 Voltas, região rural aqui da cidade de Taubaté. E até mesmo a escolha do carro pode ter muito a ver com esse planejamento, não é, doutor? Não, ao entendimento da polícia, que eu quero até fazer um agradecimento aqui ao doutor Vinícius, a todos os policiais do DEIC, que incansavelmente trabalharam nesse processo, foram até minha casa, colheram os detalhes, foi espetacular o trabalho deles. O que aconteceu? A escolha do carro foi uma escolha equiparada ao nosso carro, ao carro que o Léo estava. O carro que foi usado foi um Renegade, um Jeep Renegade. O carro nosso era um Jeep Comando. Então é um carro da mesma plataforma, um carro da mesma altura, onde os vidros coincidem para ficar na mesma altura. E foram dois, né? A polícia entende que foram dois os executores e disparou, alvejou meu filho sem poder ter um direito de reação, sem um direito de defesa no local. Ou seja, né, doutor, os criminosos sabiam exatamente o carro que o Leonardo estava usando e escolheram outro veículo que proporcionasse a eles um ângulo de tiro perfeito para que não errassem esse disparo, né, doutor? E em seguida também a eliminação do veículo, até as equipes de Nicoline. No dia, como eu disse para você, eu estava acompanhando, nós, as equipes de imprensa, estávamos procurando esse veículo e mesmo tendo algumas informações sobre a localização, foi difícil de encontrá-lo. Então, até mesmo na hora de descartar o carro, eles levaram em consideração o conhecimento da cidade de Taubaté e da zona rural, ou seja, tudo muito bem planejado. Tudo muito planejado. O carro foi furtado 30 dias antes. O carro ficou em Pinda durante todo o período, ele não saiu de Pindamonhangaba, ele foi clonado com uma placa de Minas Gerais, então tudo indica nos autos, né, o que aponta os autos, que quem fez a clonagem foi o Marcelo Coppe, né, depois passou o carro o Carlos Ramon, que é o famoso baixinho, e o baixinho pode ter entregue o carro a outras pessoas ou os dois mesmos seus executores. Eu acredito que foi os dois, só não sei a motivação.
né? E está longe. Eu acho que esse caso se encerrou, e achar o executor e o mandante, eu acho que agora ficou difícil. Mas temos 2 pronunciados a júri, ainda tem recurso, mas estão pronunciados a júris, pena deles vai de 12 a 20 anos, então é isso, vamos ter que esperar o julgamento para ver o que a justiça decide. Inicialmente, doutor, esses indivíduos que foram detidos após o trabalho muito rápido da polícia, como o senhor falou, um caso que teve bastante repercussão, né, Nicolini? A gente mostrou, a região conheceu esse caso, acompanhou a dor da família, inclusive, durante a despedida que aconteceu em São Luís do Paraitinga, que é onde a família tem sua sede, sua base, em São Luís do Paraitinga, e após encontrarem esse veículo, esses 2 indivíduos, inicialmente acreditava-se que eles faziam parte de um grupo que fornecia veículos para crimes, em geral. Dessa forma, talvez não sabendo a destinação do veículo. Agora a coisa mudou. Desde o início, então, desde o momento em que o carro foi escolhido, eles já podem ter envolvimento direto no homicídio. Eu como pai, né, eu vou falar como pai, eu não descarto ali que o Marcelo Coppi e o Baixinho, que é o Carlos Ramon, eles faziam parte de uma quadrilha que fazia um carro dublê. Porque tanto no dia que a equipe do Dr. Vinícius e a equipe do DEIC de Taubaté, com mandado de busca e apreensão no local, acharam um carro roubado, um HB20 roubado no local, né? E foi contratado uma pessoa para ir lá colocar um isofilme no vidro da frente. Então, premeditado, pensado, tudo planejado, o carro ficou em Pinda, só veio para Taubaté horas antes do ocorrido, ficou parado na rua do escritório, e então foi uma coisa muito planejada. Agora, o mandante, o executor e o mandante, eu acho que vai ficar agora em segundo plano, né? Porque acabou a investigação, né? Agora, vamos esperar esses 2, esperamos que esses 2 no júri, que eles tenham uma cremência da família, até mesmo do meu filho, que eles possam até fazer uma delação premiada, que há possibilidade, né? Que eles falam quem foi o executor, quem foi o mandante. Acho muito difícil, porque o momento disso já passou, né? Então agora eles vão responder pelos atos deles. Eles vão responder diretamente do momento em que roubaram o carro até o momento do homicídio, mas o senhor acredita que o caso fica sem resolução total se a família não entende, principalmente os principais afetados são a família, se a família não entende o que levou a esse planejamento tão elaborado para tirar a vida do Leonardo? Olha, Eugênio, nós ficamos meses, nós estamos há 7 meses procurando essa resposta. Foi feita uma perícia, foi usado, até agradecer o Dr. Múcio, né, que é o diretor-geral da Polícia Civil, colocou à disposição todo, o secretário de Segurança Pública, foi usado tudo que é de mais moderno na polícia científica para achar. Tanto é que o Dr. Vinícius, que é o delegado, conseguiu a localização do Carlos Ramon fora de Taubaté. Ele foi preso fora de Taubaté por cruzamentos de dados, que é um sistema novo que foi usado aqui pela polícia, que está nos autos. Então, agora, o mandante e o executor, acredito que nós vamos chegar, porque tanto no celular do meu filho, como no celular dos dois que estão pronunciados, né, não tem nenhuma informação de terceiros. Mesmo assim, doutor, essa novidade no caso pode trazer algum acalento para a família ainda? Olha, o acalento para a família, o que acontece? Nós temos que pensar como? As leis vão ser aplicadas conforme elas são hoje. Nós não podemos mudar a lei para fazer algo a mais para eles. Então a justiça vai ser feita conforme a lei é hoje. Se no futuro as leis mudarem, que aconteça isso no futuro, né? Temos que brigar para que isso aconteça, que seja aplicado a lei mais branda. Então hoje a lei que vai ser aplicada vai ser essa. Se no júri eles conseguirem provar que eles são inocentes, que sejam soltos. Se não conseguirem provar, vão responder a um processo, vão ficar presos de 12 a 20 anos, pagam a pena dele com a sociedade e saem livres de novo. É isso que a família espera. Doutor, e já tem uma data para acontecer esse julgamento? Já tem um planejamento para que essa história tenha um ponto final, pelo menos um ponto e vírgula? Não tem. Na verdade, até hoje, os advogados do Marcelo Coppi e do Carlos Ramon, né, entraram com embargos de declaração, falando que a sentença do juiz não estava de acordo com o que eles esperavam. É assim mesmo que a defesa trabalha, né? Agora, bem provável que eles vão entrar com um recurso chamado recurso sentido estrito, que vai para o Tribunal de Justiça em São Paulo. Eles devem sustentar oral, defendendo os clientes dele. A Procuradoria defende o caso para o lado do réu, né? E os desembargadores decidem se vai a júri ou não.
Daí sim, vamos ver se vai ter um outro recurso para Brasília ou não, ou se volta para Taubaté para ter o plenário do júri. Muito bem, doutor. Muito obrigado pela atenção. Pode ficar comigo aqui. Nicolini, então, relembrando o caso, como você falou no começo, a morte do jovem Leonardo, 25 anos, Leonardo Bonafé, já era advogado também, trabalhava com o pai no escritório no Parque Três Marias. E agora, depois de um tempo já, a justiça pode começar a ser feita nesse caso e o pessoal de casa quer saber quais são os próximos capítulos e a gente acabou de saber quais são esses capítulos, Nicolini. Agora é esperar chegar o dia do julgamento para a gente saber se, como o doutor disse, eles vão conseguir comprovar de alguma forma a inocência ou se de fato eles podem ter envolvimento direto no assassinato do jovem Leonardo. Olha, doutor Flávio Bonafé, com uma condição didática espetacular, esclareceu e a gente fez questão de falar com ele e agradece imensamente a atenção do doutor Flávio. A gente recebeu a notícia pouco antes do início do Brasil Urgente Vale e o doutor Flávio gentilmente aceitou nos atender para esclarecer um caso que mexeu com a comunidade de Taubaté e de toda a região e apesar da dor, ele está falando de um caso que mexe com o filho dele, de 25 anos, que foi morto por esses vagabundos e agora o julgamento deve acontecer, deve ser marcado. A gente sabe que a justiça é lenta, mas vai acontecer e a gente espera que eles sejam apenados se comprovando a participação nesse crime. Agradeço o doutor Flávio pra gente. Obrigado, Luiz Eugênio Silva. Esse é o Brasil Urgente Vale. Informação exclusiva, você não viu em lugar nenhum. A gente aqui continua acompanhando os casos. Ontem, cobramos do caso Brian, um mês. Esse caso do Leonardo Bonafé foi em agosto do ano passado. Quem assiste o Brasil Urgente Vale ficou sabendo de tudo o que aconteceu aqui. A gente segue acompanhando. Não esquece, esclarece e traz as novidades. Continue conosco. Vem comigo aqui, Gonzaga, porque agora nós vamos atualizar outra situação que tem chamado a atenção nas últimas semanas, nas últimas 2 semanas, que é o fechamento de clínicas de reabilitação na cidade de Tremembé. Até o momento, 3 clínicas foram fechadas após denúncias de cárcere privado, de maus tratos aos pacientes. A ação que ocorreu em conjunto, Ministério Público, que recebeu as denúncias, conseguiu os mandados e foi lá com a Polícia Civil que fechou os locais. A última foi uma casa de longa permanência, que é também conhecida como um asilo, que também funcionava em Tremembé e já tinha gente lá que tinha saído das primeiras casas terapêuticas fechadas na cidade de Tremembé. Eu vou ao vivo com o Lucas Rodrigues, ele está na delegacia de Taubaté, onde está o delegado que está à frente das investigações. Tremembé não tem um delegado titular que fica lá presente o tempo todo, ele fica geralmente em Taubaté. As cidades pequenas, né, meu querido Lucas, é normal esse expediente. E o delegado que está à frente desse caso em Tremembé está em Taubaté nesta quarta-feira e vai falar com a nossa audiência para esclarecer você que está em casa e quer saber novidades desse caso, que a gente não deixa esquecer não. Lucas Rodrigues, os detalhes é você. Tela cheia para o Lucas, boa noite. Oi, Nicolini, muito boa noite para você, uma excelente noite para quem nos acompanha aqui no Brasil Urgente Vale também. Pois é, Nicolini, um trabalho intenso feito pela Polícia Civil e pelo Ministério Público de Tremembé no combate aí às irregularidades presentes nessas clínicas terapêuticas, clínicas de reabilitação, casas de longa permanência também. 3 clínicas, pelo menos, fechadas aí nessas 2 últimas semanas, né, Nicolini? Uma masculina, uma feminina nessa última segunda-feira. Essa clínica mista, onde tinham ali idosos, adolescentes, homens, mulheres. Um trabalho integrado aí entre as forças de segurança, o Ministério Público e também as autoridades, né? Eu estou aqui com o Dr. Daniel Stefano, que é o delegado de Tremembé, também responsável aqui pela Central de Polícia Judiciária de Taubaté, que vai atualizar para a gente, né, doutor? Que pé que estão aí as investigações? A gente sabe que 2 pessoas foram presas, mas já foram soltas em audiência de custódia, mas a investigação não para, o trabalho investigativo não para e agora o foco são as clínicas irregulares, clandestinas. Como é que está isso? Queria que o senhor desse todos os detalhes para a gente. Muito boa noite.
Muito boa noite Nicolini, boa noite a todos que nos acompanham pela TV Band. E realmente nós fizemos o fechamento de 3 clínicas, né? Duas na semana passada e uma nessa semana. E são clínicas que não apresentavam as condições mínimas para manter a dignidade daqueles pacientes que ali se encontravam. E hoje o objetivo é ir atrás de clínicas clandestinas. Eu digo isso porque, infelizmente, aquelas 3 clínicas fechadas, elas contavam com a autorização do poder público para o funcionamento, muito embora sem as condições necessárias para tanto. Doutor, se essas clínicas estavam em funcionamento é porque, de alguma forma, o poder público emitiu o alvará, né? Isso está sendo investigado pela polícia, as condições em que esses alvarás foram emitidos aí pelo poder público para que as clínicas funcionassem, mesmo sem as condições necessárias, como que está isso? Sim, é verdade, as 3 clínicas possuíam autorização para funcionamento e agora nós vamos apurar as responsabilidades que podem ser de natureza administrativa, de natureza civil e também a criminal. Para isso, nós contamos com a presença do CREMESP, a presença da Secretaria de Vigilância Sanitária Estadual e também os conselhos municipais do idoso, conselho tutelar, para que a gente reúna todas as informações e verifique quais eram as circunstâncias ou quais são as circunstâncias que ensejaram a autorização. Doutor, para atualizar a situação dos 2 homens que foram presos, né? Um na semana passada, e outro nessa semana, como a gente comentou, os 2 foram soltos, mas eles ainda devem responder a alguma medida judicial, administrativa, durante aí o decorrer das investigações? Sem sombra de dúvidas, né? O fato deles receberem a liberdade provisória, com medidas cautelares, inclusive, que fazem com que eles tenham uma série de restrições, não impedem que eles sejam responsabilizados ao término do processo. E vamos lembrar que a responsabilização ela pode ser criminal e essa responsabilização é oriunda da investigação que está sendo desenvolvida e ainda vamos coletar outros elementos de prova, mas também nada impede também que eles sejam responsabilizados administrativamente pelos poderes competentes e também na esfera civil. Doutor, a gente sabe que essa foi uma operação aí desencadeada pelo Ministério Público, né? A Polícia Civil prestou esse apoio que é necessário nesses casos. Como que se chega, né, até uma clínica que está ali numa situação irregular? É através de denúncia? Como é que foi feito esse trabalho mais técnico, investigativo da parte de vocês? O Ministério Público solicitou nosso apoio e nós já havíamos conversado há um tempo sobre denúncias que eram veiculadas ora ao próprio Ministério Público e ora à Delegacia de Polícia. Então essas denúncias, muitas delas anônimas, né, e a importância aí de ressaltar a denúncia anônima, fizeram com que a gente diligenciasse para constatar a veracidade daquelas informações e a partir do momento em que tivemos indícios de que efetivamente estavam ocorrendo possíveis crimes, daí nós desencadeamos as operações que culminaram com a prisão dos 2 proprietários. Doutor, foram mais de 60 pacientes, né, que tiveram aí nessa situação, nessas clínicas de reabilitação. Qual foi o destino dado para eles, né? A gente sabe que, inclusive, essa clínica que foi fechada segunda-feira recebeu 2 dos pacientes da primeira clínica da semana passada. Isso, é importante você fazer essa pergunta porque o objetivo principal, tanto do Ministério Público, da Polícia Civil, assim como dos órgãos envolvidos em toda a ação, é resgatar e preservar os direitos daqueles pacientes. Então, nós tínhamos efetivamente vários pacientes e todos eles foram acolhidos pelo Poder Público Municipal, que por intermédio da Secretaria de Assistência Social deu o encaminhamento devido. Então aqueles que necessitavam efetivamente de um tratamento e que assim desejaram, eles foram encaminhados para clínicas conveniadas e aqueles que não precisavam mais do tratamento e que estavam tendo algum cerceamento no seu direito, foram encaminhados para as devidas famílias. Doutor, essa questão dos direitos cerceados, do direito de ir e vir principalmente, né? Eu acho que é importante a gente falar sobre isso porque as clínicas de reabilitação, elas têm a prerrogativa de internar, talvez de forma involuntária, algum paciente somente em casos específicos, né? Casos de interdição. Então, isso que aconteceu é realmente um crime, né? Sim, na medida em que as pessoas são internadas involuntariamente, sem a observância dos requisitos legais, nós estamos diante de um crime que pode ser o sequestro ou o cárcere privado, a depender das circunstâncias que forem verificadas a privação da liberdade. Mas é importante, sobretudo, dizer que os familiares, no momento em que forem procurar as clínicas, tenham essa ciência que a internação involuntária ela só pode se dar quando aquelas medidas extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. E não somos nós, pela nossa percepção, é que vamos identificar isso, mas sim profissionais médicos com autorização judicial e sempre com a fiscalização do Ministério Público. Então, se eventualmente uma clínica oferece um serviço sem esses pré-requisitos, né, a família deve buscar um novo profissional, uma nova orientação, para que não venha violar os direitos daquele seu familiar. E isso vale para qualquer
clínica, né, doutor, de reabilitação, mesmo essas que têm talvez a questão da internação involuntária, é sempre bom procurar essa orientação, a orientação até mesmo jurídica, para que o processo seja feito da melhor forma, tanto para a família quanto para o paciente. Isso é importante frisar isso, que a internação involuntária é um instrumento que existe e muitas vezes necessário, mas que ele precisa observar os requisitos legais. Dentre eles, como eu falei, a verificação de que os medicamentos ou que os tratamentos extra-hospitalares não são mais suficientes e sempre com a observância de uma ordem judicial e a fiscalização do Ministério Público para que tudo ocorra da melhor forma possível e que o paciente efetivamente seja submetido a um tratamento. Porque o que nós verificamos nessas 3 clínicas é que os pacientes eles não estavam sendo submetidos a tratamentos que garantissem uma autonomia futura a eles próprios. Perfeito, doutor. Muito obrigado pela entrevista. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, viu? A gente agradece pela participação mais uma vez aqui no Brasil Urgente Vale. Este, Nicolini, doutor Daniel Stefano, né, que é o delegado de Tremembé, atende também pela Central de Polícia Judiciária aqui de Taubaté, dando um panorama geral para a gente, né, dessas informações. O trabalho investigativo continua. Agora o foco, depois do fechamento dessas clínicas, que tinham alvará de funcionamento, mas que não apresentavam as condições necessárias para atender os pacientes, depois disso agora o foco são as clínicas realmente clandestinas. E aí um grande trabalho de investigação, operações devem ser feitas agora nos próximos dias também, juntamente do Ministério Público, dos demais órgãos do Poder Público de uma forma geral, para tentar mitigar esse trabalho que acontece de forma errada aqui na nossa região e dar um pouco mais de qualidade de vida também para esses pacientes que, como a gente acompanhou nessas 2 últimas semanas, né, Nicolini, sofrem aí questões de maus tratos, questões relacionadas à higiene. Então é muito importante esse trabalho feito aqui pela Polícia Civil e pelo Ministério Público na nossa região. Lucas Rodrigues ao vivo, a informação completa está aqui no Brasil Urgente Vale e a gente continua acompanhando este caso. Obrigado, Lucas, e é importante separar o joio do trigo. Tem muita gente que trabalha de forma correta no atendimento psiquiátrico, no atendimento da recuperação de drogados, de alcoólicos. Tem muita gente que trabalha sério. Atendimento de problema psiquiátrico, tem muita gente que trabalha direitinho. Agora, tem que tirar de circulação quem trabalha errado, quem engana famílias, quem fica levando dinheiro de aposentados, né, em clínicas que não estão cumprindo o papel que deveriam cumprir, que causam maus tratos aos pacientes e a gente está acompanhando. Parabéns à Polícia Civil que segue na investigação, parabéns ao Ministério Público, né? Ministério Público lá de Taubaté, que atende Taubaté e Tremembé, que está trabalhando fortemente nesses casos e trazendo melhorias, principalmente para quem necessita. 997-63-5060, já o prefeito de Lavrinhas comigo aqui, agora a mensagem do povo. O Robson de Taubaté, boa tarde, Nicolini. Esse cara que matou a menina tem que apodrecer na cadeia. Tô contigo, Robson. O que matou e pelo jeito o que mandou matar, tá? O Zé Luiz de Jacareí, Nicolini, que absurdo contratar alguém para executar uma pessoa com quem você teve um relacionamento. Só por Deus, a polícia está investigando e pode ser que esse ex-marido seja o culpado. Obrigado, Zé Luiz, pelas informações. Iaçu, de Pindamonhangaba, boa tarde, Nicolini. Quando que vão parar os crimes contra as mulheres? Esse cara tem que prender e jogar a chave fora. A polícia agora está na busca de quem atirou e eu tenho certeza que vai conseguir. Rapidinho, eu vou pro intervalo e já volto, vai mandando mensagem pra cá. Põe o Litoral Norte aí, Caraguatatuba ao vivo na tela do Brasil Urgente Vale. Cadê Caraguatatuba, produção? Produção não me ajuda também, viu? Põe São José aí, ó, a imagem bonita de São José, tá anoitecendo em São José dos Campos. Eu volto já com o prefeito de Lavrinhas, não sai daí. O cheiro fresco invade os sentidos. No fim da trilha, uma cachoeira escondida. Sabores únicos sob o céu estrelado. De sobremesa, dançar ao som dos ritmos da ilha. O silêncio profundo da mata, rompido por um pássaro de rara beleza. E aquela sensação de presença absoluta. Quando o olhar se estende para além da areia, descobre o vento que move as velas e acalma a alma. Dizer sim ao amor e em pôr do sol pintado à mão. E pisar em solo histórico,
Cada momento conta uma memória. Essa ilha é uma vida de possibilidades. Ilha Bela, muito mais que praia. Eu tenho um convite para você. Tem muita história e vai ter muita ainda pela frente. Chegou a hora de explorar um universo de possibilidades. 3, 2, 1... Mas que irado! Descobrir lugares mágicos e se aventurar. Vida me levar, a vida leva eu. E o Brasil chega primeiro. Porque estar sintonizado é estar em movimento. E ao vivo com vocês aqui no Entre Nós, na Rádio Band News FM. Ó, já estamos aqui, minha gente querida. Vamos começar essa semana? O que vocês acham? Vambora! Band Play. Em um jogo de tabuleiro, o dado é responsável por conduzir todas as suas ações. São 6 faces diferentes, 6 possibilidades. Em tempos de desconfiança e fake news, o jogo deve ser limpo. Bandvale.com, o maior produtor de conteúdos da nossa região. Nele você assiste a TV Band Vale, escuta as nossas rádios e fica ligado em tudo o que acontece aqui com a credibilidade que você já conhece. O dado é só um dado. Busque informação com verdade. Busque credibilidade. Acesse bandvale.com. Brasil Urgente Vale está de volta com a série de entrevistas com os prefeitos da região metropolitana. A gente está convidando todos os 39 chefes do Executivo para estarem aqui no estúdio da Band. A nossa produção está entrando em contato com todos eles para uma conversa franca nesse começo de mandato e saber os principais desafios a serem enfrentados, as principais propostas para você que mora na sua cidade e quer saber o que vem por aí. Hoje eu tenho o prazer de receber o prefeito de Lavrinhas, o Marcos Vinícius Garcia. Prefeito, obrigado pela presença, tudo bem? Tudo bem, meu amigo, você? Tudo muito certinho. prazer, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço a presença do prefeito Marcos Vinícius conosco aqui no Brasil Urgente Vale. Prefeito, para a gente saber, o senhor já estava na prefeitura, o senhor tinha sido vice-prefeito na última administração, mas o senhor saiu de forma sozinha, sem o atual prefeito, que não foi candidato à reeleição, o prefeito anterior, que deixou a prefeitura. Como é que o senhor está pegando a prefeitura? Agora, porque ser vice é uma coisa e está com a caneta na mão é outra coisa. O senhor já tomou pé de todos os detalhes. Como é que está a prefeitura de Lavrinhas? Tem condição de fazer um grande desenvolvimento para a população? Como é que o senhor recebeu a prefeitura? Bom, é uma tarefa difícil, né? Como você bem disse, ser vice-prefeito e ser prefeito é uma responsabilidade muito grande, né? Estar de frente com a população, atendendo todas as demandas, é uma dificuldade que temos que encarar com muita responsabilidade, mas acima de tudo, tendo parceiros, tendo pessoas competentes, capazes de contribuir para um governo promissor, eu tenho certeza que a gente vai conseguir tirar de letra aí esse grande desafio, que é representar a nossa população. Os caixas estão em dia lá, o caixa da prefeitura, tem muita dívida, como é que está, prefeito? Realmente, municípios, né, principalmente os nossos municípios do Vale, passamos por crise financeira, né, praticamente todos os municípios, né, enfrentam essa dificuldade, o que acarreta inúmeros transtornos para a nossa população, onde nós temos que tentar encarar esses desafios de frente. Município com baixa arrecadação acaba que dificulta ainda mais a nossa vida financeira. O caso do município de Lavrinhas não é diferente, né? Tivemos um déficit orçamentário aproximadamente de 1.4 milhão, mas que com muito zelo, com muita força de vontade, tentando buscar junto aos governos do deputado estadual, deputado federal, até mesmo o próprio governador do estado, a gente precisa dessa interlocução, nós precisamos desse apoio, né, desse ombro amigo, porque é o que fará a diferença na vida dos nossos munícipes e principalmente na nossa vida, que somos políticos e precisamos entregar um serviço de qualidade para a nossa população, que espera de nós, gestores, um futuro promissor com bastante conquista e que realmente a nossa população possa se sentir representada à altura com vários serviços públicos sendo entregue e de qualidade. Isso é o mais importante. Queria começar falando da infraestrutura da cidade. Nos últimos anos a gente viu que Lavrinhas sofreu muitas vezes com a chuva, com problemas de infraestrutura, pontos de alagamentos. Qual que é o planejamento do senhor para conseguir investir em infraestrutura? E a gente sabe que investimento em infraestrutura é muito caro para os municípios pequenos, muitas vezes é preciso de apoio do governo do estado, do governo federal. O que o senhor
planeja para a cidade nesses 4 anos? Nós temos uma dificuldade muito grande, né? Município pequeno, mão de obra muitas das vezes ineficiente. Acabamos assumindo o mandato, já sabíamos de um problema iminente, que era um dos rios de um município da nossa cidade, né? Que passa pelo bairro de Pinheiros. Inúmeras famílias passam por esse transtorno quase que todos os anos, de período de muita chuva, alagamento frequente, enfim, queda de barreira. Então, um município que acaba tendo essa preocupação a mais, se torna ainda mais difícil o nosso trabalho. Mas nós tivemos, em parceria com o DAEE, solicitamos maquinário específico para que no período de estiagem a gente pudesse realmente colocar esse maquinário dentro das nossas condições, dentro da razoabilidade ali, para que a gente pudesse atender essa demanda e que a nossa população não possa mais sofrer com isso, né? A nossa prefeitura não tem um maquinário específico para que a gente pudesse fazer esse desassoreamento. Mas nós buscamos, fizemos recursos, né, juntamente aos deputados, aos órgãos governamentais, Defesa Civil prontamente também, quero aqui agradecer pela parceria, pela estrutura a nós depositada, essa confiança. É muito importante saber que a gente também não está sozinho, não estamos desguarnecidos. Mas é uma dificuldade alarmante que me preocupa muito. Sem dúvida alguma, precisa de ajuda do Estado. Eu falava aqui com o prefeito Alex Torres de São Luís, que também tem a questão do desassoreamento do rio Paraitinga, que é maior do que o rio lá da cidade de Lavrinhas, mas que causa o mesmo transtorno, que atinge famílias, que enche, que sai da calha e causa transtornos. Prefeito, o povo sempre quer saber de melhorias para a saúde, né? O povo quer saber se vai conseguir ter mais médico na unidade de saúde. Lavrinhas é um município pequeno, a referência é Cruzeiro, está vindo aí um hospital regional que vai ajudar em muito o atendimento. Lavrinhas está ali pertinho de Cruzeiro, mas para a cidade, postinho, pessoal que tem criança com febre, o ginecologista, o pediatra, o clínico geral, como é que está isso lá? Dá para melhorar, prefeito? Realmente, Nicolini, é uma das principais dificuldades, posso dizer que é uma das maiores dificuldades a serem enfrentadas, não só por mim, prefeito de Lavrinhas, mas acredito que para todos os gestores, né? Saúde de qualidade, saúde de primeira mão é o que realmente importa para nós gestores, entregar esse serviço de qualidade para a nossa população. Posso dizer que nesses 3 primeiros meses de mandato, indo para o 4º mês, quase praticamente concluído já, fico muito feliz pela forma com que eu tenho encarado essa realidade. Conseguimos a contratação de mais um médico pediatra, era uma demanda muito grande no nosso município, muitas mães que realmente quer que o filho realmente tenha aquele atendimento digno, aquele atendimento humanizado, e eu sempre prezei por isso, sempre prezei por um atendimento de qualidade, um atendimento que realmente os pais possam se sentir, de certa forma, bastante contente e bastante realizado, sabendo que temos um profissional de qualidade que possa tratar o seu filho da maneira que ele merece. Ninguém vai no posto de saúde simplesmente para passear, vai lá porque realmente precisa de uma saúde de qualidade. Então, tentamos, de certa forma, ao longo desse período, a contratação de mais médicos, né? Temos mais uma cardiologista contratada pela nossa gestão, que vem desenvolvendo um atendimento de qualidade, um atendimento que a população possa se sentir realmente atendida, né? O nosso objetivo é esse. Temos uma equipe da saúde mental, que é uma psiquiatra, é o grupo terapêutico que faz um trabalho sensacional, e nós temos uma ideia também de expandir para os demais bairros. Hoje é um bairro centralizado porque nós temos um núcleo, mas também temos as ideias, né, de trazer isso para os demais bairros, para que realmente a nossa população possa sentir orgulho de ter feito uma boa escolha de gestor. O senhor falou da dificuldade de orçamento de municípios pequenos como de Lavrinhas, né? Depende muito do fundo de participação dos municípios, de verbas que vêm de deputados do governo estadual e federal. Como é que o senhor pensa em expandir esse orçamento? De repente, o turismo de Lavrinhas. Lavrinhas é belíssimo, tem a região do Poço Fundo, que é lindíssima, tem áreas rurais muito bonitas ali em Lavrinhas. O senhor tem projetos para expandir nesse sentido? E isso pode, de repente, trazer mais gente, mais dinheiro para a cidade, com turistas, com movimentação de pousadas, de hotéis? O que o senhor pensa nesse sentido? Nicolini, é exatamente isso. Eu acho que o futuro da cidade de Lavrinhas, sem sombra de dúvidas, é o turismo, né? É o que norteia a nossa cidade, os principais rendimentos, os principais proventos oriundos de captação de recurso, de atrativo turístico, 100% voltado para o turismo. Então nós temos a ideia, a longo, médio e curto prazo, focar realmente nisso. Nosso município hoje é instância turística, né? Recebemos um valor anual que
representa uma quantidade boa perante o nosso orçamento vigente, mas a partir do momento que o município se tornar instância, são 10 milhões de reais anuais investidos. Hoje é MINT. Hoje é MIT. Município de interesse turístico. Exato. E aí o que acaba que, de certa forma, a gente ter que lidar com esse orçamento, muito investimento em várias infraestrutura urbana, por exemplo, alguns ramos de hotelaria, restaurantes que às vezes acabam tendo o acesso dificultado por conta das estradas rurais serem de difícil acesso, a gente acaba tendo que destinar um pouco mais de investimento, de recurso. Mas vai de encontro com aquilo que você disse, o município de baixa arrecadação acaba impossibilitando e inviabilizando esse investimento. E com base naquilo que nós estamos dispostos a buscar, a motivar realmente, mostrar que o nosso município tem esse atrativo turístico, que nós merecemos essa atenção, mostrar que nosso município é rico em recursos naturais, temos belas paisagens, ao qual já deixo aqui o convite a todos os telespectadores que não conhecem a cidade, vão lá fazer uma visita para nós, serão muito bem recebidos. Lavrinhas é uma cidade hospitaleira e eu tenho certeza que o nosso turismo será o pioneiro daqui a alguns anos, se Deus quiser. Isso é muito importante, com maquinário, conseguir com o governo do estado, manter estrada rural, fazer investimento para que a população vá, visite e à noite vai comer uma pizza na cidade, vai gastar na cidade, movimento comércio aos finais de semana. Isso tudo é muito importante para uma cidade como Lavrinhas. O senhor está no 4º mês de mandato, tem aí o mandato praticamente todo pela frente. Qual que é a marca que o senhor pretende deixar nessa administração de Lavrinhas? O senhor foi eleito prefeito para quê? Qual a marca que o senhor quer deixar, prefeito? Olha, Nicolini, eu tenho algumas, né? Tenho algumas que, sem sombra de dúvida, me acompanham ao longo da minha vida. Eu venho de uma família residente, sou nascido e criado na cidade. Eu carrego comigo os anseios da nossa população, carrego comigo todas as vontades, tudo aquilo que eu sempre vivenciei ao longo da minha vida, né? Desde muito jovem. Aprendi que estar na vida pública, muitas das vezes, só é válida se você for e encarar esse desafio para mudar a vida das pessoas para melhor. E é com base nisso que eu quero seguir, que eu quero trilhar os meus caminhos e tenho alguns projetos, né? Quero deixar a minha marca com boas entregas, de bons resultados. Temos inúmeras conquistas a serem buscadas, uma delas hoje já fiquei muito feliz, acabamos de chegar de São Paulo, recebemos um ônibus escolar 0 km que vem para integrar a nossa frota municipal. Anúncios de maquinários, que o governador prontamente já anunciou que teremos maquinários investidos em todos os nossos municípios. E eu quero, sem sombra de dúvida, ofertar aquilo que a população merece, né? Que é uma saúde de qualidade. Eu quero que a nossa saúde municipal, por mais que tenhamos um hospital regional na cidade de Cruzeiro, mas eu quero que a saúde de Lavrinhas seja referência para que a gente consiga entregar exames de qualidade, para que a nossa população, muitas das vezes, acabe esse sofrimento de ter que se deslocar para outras cidades. Quem sabe a gente conseguir ampliar o nosso rol de exames clínicos especializados dentro do município. Acredito muito e vou batalhar incansavelmente para que a gente consiga entregar casas populares, principalmente para aquelas famílias de baixa renda, aquelas famílias que têm essa dificuldade. E que estão em áreas de risco, né? Que precisam ser retiradas. Exato. E que sofrem, né, com aluguel, que muitas das vezes acaba tendo que tirar do seu próprio sustento para ter que pagar um aluguel, para ter um teto. Então, eu me coloco no lugar dessas pessoas e acredito que é uma das principais marcas do nosso governo, se Deus quiser, se Deus permitir, juntamente com os nossos vereadores, nosso secretariado, que é um corpo bastante unido, um corpo bastante coeso, de entregar um bom resultado para a nossa população. Eu não tenho dúvida que cidade pequena tem que estar todo mundo remando para o mesmo lado, prefeitura, Câmara, todo mundo. E a gente espera que o senhor consiga aglutinar todas as pessoas e que a cidade consiga avançar. Nós vamos estar de olho, vamos estar aqui levando as agruras da população, cobrando melhorias, mas mostrando também as benfeitorias que estão sendo feitas para a cidade aqui na tela da Band. Marcos Vinícius Garcia, prefeito de Lavrinhas, obrigado pela presença aqui no Brasil Urgente Vale. Boa sorte, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, meu irmão, agradeço a oportunidade e muito feliz pelo convite. E eu tenho certeza que é uma emissora totalmente voltada para tudo aquilo que realmente nós prezamos, que é a ética, a idoneidade, tudo aquilo que a nossa população merece e espera ser bem atendida. Muito obrigado, prefeito, boa sorte. Olha, a gente segue com o nosso Brasil Urgente Vale e a série de entrevistas com os prefeitos vai continuar na sexta-feira. Amanhã a gente vai dar uma pausa, amanhã tem jogo à tarde aqui na tela da Band, tem a Liga Europa às 4 da tarde, a gente vai chegar às 6 com o Brasil Urgente Vale. Como o programa vai ser mais curto, nós não vamos trazer prefeito amanhã, mas sexta-feira está confirmado o prefeito Matheus Silva, prefeito de Caraguatatuba, vai estar ao vivo aqui
comigo. Agora um rápido intervalinho, já já mais notícias, não sai daí, hein? Olá, aqui é o Claudião da Rastcar, rastreamento de veículos e logística. Rastreamento no agro, na frota, no seu carro, na sua moto e no náutico é aqui na Rastcar a partir de R$ 47,90 por mês. Tecnologia, rastreamento é Rastcar. Você que completa 18 anos este ano, atenção, o Brasil tem uma missão para você. O alistamento militar. Faça seu alistamento até 30 de junho pelo site ou na Junta do Serviço Militar. Agora, mulheres também podem se alistar voluntariamente. Faça parte da missão. Junte-se às Forças Armadas. Aliste-se. Ministério da Defesa, Brasil, União e Reconstrução. Todos os dias surgem novas perguntas. O que é discurso de ódio? Tem inveja disso aqui, rapaz. Opinião e fake news. Como será o futuro? E o que comer hoje à noite? Por que precisamos falar sobre privilégios? Quais os caminhos da economia? Quem levantou a taça? E o valor da arte e da ciência? Para entender o mundo à sua volta, não importa a pergunta. Informação confiável é fundamental. Tudo o que acontece dentro e fora da Band, você encontra no Band Play. Vamos levantar a nossa série, o nosso filme. Do cinema ao estádio. Das pistas à cozinha. O universo a um clique de distância. Band Play. Olá, minha gente, eu sou o Dr. Israel, me acompanha aqui na tela da Band, todo sábado às 9 horas e todo domingo às 7 horas, para a gente ganhar representatividade e falar do nosso Vale do Paraíba, no Vale em Pauta. Te vejo lá. De volta com o Brasil Urgente Vale ao vivo aqui na tela da Band. Vamos juntos até às 6:50 da noite. E como eu disse, amanhã a gente chega um pouquinho mais tarde, né? Porque começa às 4 da tarde o jogo da Liga Europa. A gente chega logo depois do jogo com muita informação para você. Vou agora para Caçapava. A cidade, como diversas cidades da região, convocaram, né? Caçapava também convocou para amanhã uma coletiva de imprensa para falar dos 100 dias de governo. E lá o prefeito Ian assumiu, ele era oposição à prefeita Pétala, que foi candidata à reeleição e perdeu. E o prefeito já anunciou que amanhã será assinada a troca oficial da empresa do transporte público. A ABC sai fora definitivamente e entra uma nova empresa. E é esperado também para essa quarta-feira, né? Assunto na cidade nessa quarta-feira, o anúncio de compra de ovos de Páscoa que seriam para alunos da rede municipal. A gente já está com a Caroline Correia lá em Caçapava e ao vivo ela tem mais informações do que a prefeitura está planejando para esse anúncio amanhã de manhã, que a gente vai repercutir amanhã à tarde aqui. Pois não, Carol? Boa noite para você. Nicoline, boa noite para você, para todos que nos acompanham aqui no Brasil Urgente Vale desta quarta-feira. Pois é, chamou muita atenção o valor gasto pela prefeitura na compra desses ovos, né? O pregão eletrônico prevê aí a compra de quase R$500 mil em ovos de Páscoa para as crianças da rede municipal. Esse foi um pedido da Secretaria de Educação. Esse edital, essa licitação, foi publicada na semana passada, no dia 2 de abril, e prevê aí um gasto de R$424 mil na compra de quase 10 mil ovos de Páscoa, divididos em 9.250 de chocolates tradicionais, 50 diets e 100 de chocolate sem lactose. A gente questionou a prefeitura, né, porque cada ovo sairia ali por R$45 mais ou menos. E eles nos informaram que só foi possível a compra desses ovos porque eles fizeram a Operação Pão Duro, que teve uma contenção de gastos desde fevereiro aqui na prefeitura. Então, com essa economia, né, com cortes de gastos, revisão de contratos, eles puderam ver que as crianças iam conseguir, então, ganhar os ovos de Páscoa. Então, devem ganhar aí
na semana que vem, já que a Páscoa é na semana que vem. Além disso, a economia possibilitou aí outras ações, como o reajuste de 5,3% no salário dos servidores e o aumento de R$ 150 no Vale Alimentação também. Mas como você mesmo disse, Nicolini, amanhã o prefeito Ian chamou a imprensa para falar desses primeiros 100 dias de governo, falar da concessão do transporte público, né, da troca então do transporte público, que já é uma reclamação aqui em Caçapava, e deve dar mais explicações também a esse valor, né, que chama muito a atenção. A gente sabe que hoje o ovo de Páscoa realmente está mais caro, mas quando a gente compra de lote, dá para dar um descontinho aqui e outro ali, né? Então a gente vai buscar também tentar entender esse valor tão alto aqui gasto pela prefeitura. Nicolini, volto com você no estúdio. É isso, a gente vai acompanhar esse caso. Obrigado, Carol. Tem a história da assinatura do novo contrato de ônibus. Agora, cá entre nós, né? Vamos querer entender direitinho esse gasto de quase R$500 milhão com ovos de Páscoa. Nicolini, a criançada não tem que ganhar ovo de Páscoa? Tem, todo mundo merece ganhar ovo de Páscoa. Tá caro, aliás, tá caro, hein? Nossa Senhora, tá caro pra chuchu o ovo de Páscoa, né? Ovo de chocolate tá virando, acho que o papelzinho é de ouro, porque não é possível, né? Tá tudo muito caro. E a gente quer entender a prefeitura gastar quase R$500 milhão. Você que é aí de Caçapava, né? É aquilo que eu digo, não que as crianças não mereçam ganhar o chocolate, todo mundo merece ganhar. Eu sou uma eterna criança para chocolate, o Douglas que vai entrar agora também. Sei que adora, é um formigão aqui na redação. Agora, será que não tem nada mais importante para fazer nesse momento para melhorar a vida da população de Caçapava com quase R$500 milhão? Né? A cidade já está tudo ok para isso, né? Não tem mais alagamento, violência, não tem mais problema de buraco, problema de falta de asfalto, problema de falta de iluminação, não tem mais nada. Essa é a pergunta que fica. Amanhã a gente vai acompanhar a coletiva de manhã do prefeito Ian, claro, né? Mas que chamou a atenção hoje quando a gente viu esse pregão aberto. A prefeitura confirmou, né? A prefeitura confirmou que está comprando por quase R$500 milhão aí, quase 10 mil ovos de Páscoa, né? Chamou atenção, porque a gente entende que a cidade tem outras prioridades. E você de Caçapava é que pode falar melhor do que eu. Manda mensagem para cá, o Zap está aqui, já já a gente mostra a mensagem. Agora vamos mudar de assunto. Um homem foi preso. Mais um, né? De vez em quando aparecem esses casos, né? Importunação sexual em ônibus. Transporte público de São José dos Campos. O caso foi na manhã de hoje. E o crápula foi preso porque foi acionado o protocolo de segurança que a gente já falou aqui que as empresas de ônibus têm. O Douglas tem detalhes dessa história. Foi hoje de manhã, né, Douglas? Boa noite. Boa noite para você, Nicolini, e para todos também que acompanham o Brasil Urgente Vale. Exatamente, Nicolini, por volta das 8h30 da manhã, no coletivo da linha 237, que faz o trajeto do Parque Novo Horizonte, na zona leste da cidade, até o Jardim Aquários, zona oeste da cidade. Segundo informações de testemunhas, um homem aí com uma idade mais avançada, um idoso, acabou aí apalpando e também passando as partes íntimas em mulheres que estavam dentro desse ônibus. Elas imediatamente acionaram o cobrador, o motorista, que iniciaram esse protocolo que, como você bem explicou, consiste no fechamento das portas do coletivo e na parada no ponto mais próximo para o acionamento da Polícia Militar. Essas imagens que a gente está vendo, né, foi o próximo ponto que o motorista parou, aqui na Avenida São João, Jardim Colina, zona oeste de São José dos Campos. Ele acionou a Polícia Militar, que, com base nas testemunhas, prendeu o homem em flagrante pelo crime de importunação sexual, Nicolini. Ele foi transferido para a Delegacia de Defesa da Mulher aqui de São José dos Campos, que também fica na zona oeste da cidade, prestou depoimento, e a última informação que a gente obteve junto à Polícia Militar é que ele foi preso em flagrante pelo crime de importunação sexual, Nicolini. O jornalismo da Band Vale também acionou as empresas responsáveis pelos coletivos da cidade, ou melhor, a empresa Jusense Transportes, que lamentou o incidente e informou que a PM foi acionada imediatamente e conduziu as partes, tanto as testemunhas quanto o homem, à Delegacia da Mulher, onde a ocorrência foi registrada. A Josense reforçou que presta apoio às vítimas e colabora com as autoridades na investigação do caso, e que seus colaboradores são treinados para casos específicos como esse
de importunação sexual no coletivo, no transporte público. O homem foi preso, a gente segue acompanhando esse caso, Nicolini, para receber o resultado da audiência de custódia para ver se esse homem vai ser mantido preso ou não nesse caso de assédio aqui no ônibus do transporte coletivo em São José dos Campos. Nicolini. Perfeito. Douglas, a informação completa, as imagens, o flagrante, o ônibus para, fecha as portas, polícia chegou. Não tem desculpa de que estava alcoolizado, drogado, tem que cumprir pena de importunação sexual. Douglas volta a qualquer momento com mais informações. Obrigado, Douglas. Parabéns à polícia ao protocolo que foi feito, realizado e mantido. Vamos para Ilhabela. A Polícia Civil prendeu um jovem de 23 anos suspeito de envolvimento numa tentativa de homicídio. Olha aí, ó, a detenção. O caso foi no final do ano, 27 de dezembro. O homem foi baleado dentro de um bar no bairro Green Park. E agora, 4 meses quase depois, o indivíduo foi preso. Foi ontem, no final da tarde, segundo a Polícia Civil. Ele já responde em liberdade por outra tentativa de homicídio, dessa vez cometida em 2020. É isso que eu falo, aí não apena as pessoas, fica aí respondendo em liberdade e aprontando. Se já tivesse preso, não estava matando os outros. Agora ele ficou preso e a gente espera que fique por muito tempo na cadeia, né? A expectativa é que ele seja detido e fique detido. Aí parabéns à polícia, né, que conseguiu esse resultado, botou atrás das grades, botou esse cidadão atrás das grades, tá preso, não tá mais atormentando ninguém, é o que a gente espera. 997-6350-60 é o zap do povo, vai mandando mensagem pra cá. Agora eu tenho um recado, na verdade eu tenho uma dica. E é muito importante para você que assiste o Brasil Urgente Vale. Meu amigo, minha amiga, a EDP responde. Hoje tem EDP Responde para você e responde sobre aparelhos em stand-by. Será que eles gastam energia elétrica? Gastam sim. O uso da função stand-by dos eletrônicos, como televisão, computador, cafeteira, micro-ondas, carregador de celular, tudo que fica ali na tomada, gasta energia, pessoal. Aparelhos que ficam no modo em espera consomem energia elétrica mesmo quando você pensa que não está em uso. A soma de vários equipamentos em stand-by pode aumentar a sua conta de luz no fim do mês. A boa notícia é que a solução é simples. Presta atenção, basta desligar os aparelhos e tirá-los da tomada. Evite o consumo fantasma para não levar susto na hora que chegar a conta. Quem não quer economizar, não é mesmo? Para saber mais dicas de uso eficiente de energia, acesse www.edp.com.br/consumo, tá aí o QR Code no seu vídeo e economize. Mensagem do povo que participa no Zap. Aê, Gonzaga! O Edson de Taubaté. Boa noite, Nicolini. Parabéns pelas excelentes entrevistas com os prefeitos. Obrigado, Edson. Continua com a gente. A Rosa de Ubatuba. Boa tarde, Nicolini. Que caso triste aqui em Ubatuba. Tomara que achem o assassino. Vamos acompanhar, Rosa. Obrigado pela audiência. O Ivando de Potim, Nicolini, onde vamos parar com essas mulheres sendo mortas todos os dias? Não sei, Ivando. A gente cobra e acompanha tudo aqui no Brasil Urgente Vale. Imagens de Taubaté. Olha a cidade à noite aí, 22 graus, Taubaté ao vivo na tela da Band. Rapidinho, paradinha, já tem mais notícias. A Páscoa mais gostosa está chegando! Prepare-se para a magia no Doce Páscoa Vale Sul, de 18 a 20 de abril, na Praça de Eventos, a partir do meio-dia. Um espaço encantado espera por você. Tem pintura de rosto, confecção de orelhinhas, oficina de desenhos e o momento mais doce. Os pequenos com a mão na massa, fazendo cupcakes personalizados. Evento gratuito. Oferecimento Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. Realização Grupo Band Vale. Sabia que o Enem leva você ao ensino superior? E quem cursou todo o ensino médio ou está cursando o último ano em escolas da rede pública e membros das famílias inscritas no CadÚnico não precisam pagar a inscrição do Enem? Participantes do PED-MEIA que fizerem a prova ganharão um incentivo de R$200. Faça seu pedido de isenção de 14 a 25 de abril em enem.inep.gov.br/participante.
Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. De volta com o Brasil Urgente Vale para falar de um item que é muito visado pela criminalidade. Aqui, ó. Telefone celular. Bom, nesse aparelhinho aqui tem cada vez mais as informações de cada um, não é mesmo? É senha, Pix, aplicativo de banco. E organizações criminosas estão se especializando na receptação desses itens roubados. Eles falam, eu boto senha. A senha aqui tem que fazer um caracol para abrir. Tem que botar 52 letrinhas e números, hashtags, Stakenites. Mas, ó, não resolve, os caras descobrem. Então, visando coibir o delito, o governo federal está prevendo um projeto de lei para endurecer a pena contra os criminosos. Amém, aleluia, até que enfim, né? A gente conta mais sobre isso. Reportagem mais que especial. Aumenta o volume aí, você que está em casa, porque vem aí a reportagem da Caroline Corrêa. Um aparelho que se tornou essencial no dia a dia. O celular está presente no trabalho, no estudo e até nas atividades mais simples do cotidiano. Saiu de casa, se esquece, tem que voltar, né? No meio do caminho tem que voltar, porque celular é tudo hoje, né? Essa é a parte mais fundamental do uso do celular. É tipo pagar uma conta, entrar em contato com a família, grupo de trabalho. Hoje em dia tudo é conectado na internet, então para tudo, pagar conta, falar sobre muitas coisas assim na rede social, serviço. Então hoje nós temos que usar bastante, né? Ao mesmo tempo que o celular traz praticidade, também gera preocupação. Isso porque os aparelhos se tornaram um dos alvos preferidos dos criminosos. E foi assim que a Fabiana acabou entrando para a estatística de vítimas que perderam o celular para o crime. Nós fomos em 3, né? Estávamos em 3 e saímos como sempre, de costume. Subimos a rua ali do Parque Jardim das Nações, pegamos a John Kennedy e seguimos. Conversando um pouquinho, tal, mas a gente não estava expondo o celular, que muita gente acha que você está tirando foto, não, estava no bolso e a gente assim concentrada no treino. Aí eles nos pegaram por trás, assim, vieram, nos cercaram com duas bicicletas, anunciaram assalto, um deles estava armado, né, que colocou a arma na cabeça da minha colega, levando o relógio, o celular dela, o meu ele veio me empurrando assim. Tô até com uma marca ainda do ralado que eu ralei na hora, assim, que eu acho que se eu tivesse sozinha eu tinha continuado a correr, nem tinha parado, porque na hora a gente não sabe a reação, infelizmente, que vamos ter, né? Na hora demora para cair a ficha, nossa, foi terrível. E depois é pior, porque aí você começa, né, a ver o risco que você correu, aí sente gratidão e medo ao mesmo tempo, é um sentimento que não dá para expressar, né? Nos últimos anos, os furtos e roubos de celulares passaram por uma transformação. Antes, os bandidos subtraíam os aparelhos para vender. Agora, além da venda do celular, há outros delitos envolvidos. O furto de celular, ele não é simplesmente para comercializar suas peças ou até mesmo o aparelho, mas ele também acaba levando muita informação da vítima, informação bancária, informações pessoais, patrimoniais, localização, familiar. Então, isso acaba sendo um produto que o receptador pode passar para outros criminosos, que é um tipo de crime também que tem sido acometido em larga escala, que são os estelionatos. E com essas informações, o estelionatário consegue propagar ainda mais o seu golpe. E enquanto a população segue vivendo com medo de perder o celular, o governo federal quer endurecer a punição para quem pratica esse tipo de crime. O Ministério da Justiça anunciou um pacote de medidas para enfrentar os crimes envolvendo o celular. O objetivo é enfraquecer as quadrilhas especializadas e fechar o cerco com tecnologia e mudanças na legislação. É um aumento considerável, porque coloca o crime de furto qualificado, de receptação qualificada de celulares, em outro patamar. Para você ter uma ideia, a pena será equivalente ao do roubo simples. Ou seja, o roubo, um crime cometido mediante violência e grave ameaça, vai ter a mesma pena, uma pena equivalente do que a receptação qualificada de celulares, que não envolve violência. Outra questão é que as penas a partir de 4 anos, o condenado perde o direito
ao regime aberto. Além disso, o governo pretende ampliar o uso do programa Celular Seguro, que rastreia aparelhos subtraídos e envia alertas a quem tenta usar um dispositivo irregular. Apesar de ser um crime em crescente no país e preocupar a população, na região, os números mostram que o combate à violência segue firme. Em São José dos Campos, o número de celulares roubados e furtados caiu quase 30% em relação ao primeiro bimestre do ano passado. Taubaté teve queda de 38%. E Jacareí, 85%. Essa somatória de fatores, que é o avanço tecnológico, o trabalho da Polícia Judiciária, da Polícia Civil, de ir atrás desses aparelhos, do receptador, isso desestimula o crime. E também a gente sabe que estão surgindo ferramentas e modelos de bloqueio e de alguma forma dificultar a utilização desses aparelhos furtados pelo receptador. E quem for vítima precisa agir rápido. O primeiro passo é registrar um boletim de ocorrência, que pode ser feito pela internet ou em qualquer delegacia. Outra dica importante é ter o número do e-mail salvo em um local seguro. Mas é importante se cuidar para não ser vítima. O marginal, quando ele percebe a vítima distraída, é uma vítima que não está atenta, não está vigilante, é um momento em que ele vai fazer uma ação muito rápida e vai correr, você não vai conseguir ir atrás dele, ou numa situação de destreza, uma situação de clandestina que ele vai subtrair o seu patrimônio ali, o seu aparelho, e você nem vai perceber. Com prevenção, tecnologia e leis mais duras, a ideia é diminuir o interesse dos criminosos e trazer mais segurança para esse aparelho fundamental no dia a dia. A receptação, que é o que está se aumentando a pena, ela é considerada a mãe dos crimes patrimoniais. Porque boa parte dos crimes patrimoniais, roubo e furto, só existem porque há facilidade de alguém que vai receber esses aparelhos roubados e furtados e comercializá-los. Então, o combate à receptação é uma forma de inibir a prática de todos os crimes patrimoniais. Belíssima reportagem. É preciso agir de todos os lados para dar mais segurança para o povo. Essa é a grande realidade. Põe imagem de Aparecida aí para mim, ô Gonzaga. Olha a Basílica de Nossa Senhora ao vivo aí, já escureceu em Aparecida. Mais uma paradinha daqui a pouquinho. As últimas notícias de hoje, já tem Band Cidade, não sai daí. O outono chegou e o cuidado com sua pele deve ser redobrado. Creme Cicatricure Gold Lift para o rosto de R$ 119,90 por R$ 99,90. Creme Cicatricure Anti-Sinais de R$ 69,39 por apenas R$ 49,99 no cartão Grupo Conde. Sabonete Ecnoclean Le Blue de R$ 22,09 por R$ 19,90. Creme hidratante CeraVe de R$ 38,85 por R$ 34,99. Farma Conde, família cuida de família. Coisa linda. E ficou mais forte do que antes. Pode chegar. Brasil Urgente Vale. Oferecimento: Centro Odontológico do Povo. Sua saúde começa pela boca. Estamos de volta para trazer mais mensagens do povo que manda mensagem no Zap Zap e a gente mostra aqui. A Lourdes está em Caçapava. Boa noite. Em Caçapava, a saúde está indo de mal a pior. A ponte sentido Marambaia não pode passar caminhão, porque não tem dinheiro, é lamentável, mas pro ovo de Páscoa tem. Ó, o povo tá bravo aí, ó. O Ramos de Caçapava, boa noite, Nicolino. O prefeito vai gastar dinheiro em chocolate. Pede pra ele olhar os bairros, a saúde, isso é brincadeira. Tem outras prioridades da cidade. O povo não gostou da história, não. O Eliseu, Caçapava, precisa de operação tapa-buraco, transporte de qualidade, não de ovo de Páscoa. Diz o Eliseu, cornetou.
Edmara de Bananal. Boa noite, Nicolini. É um absurdo esse valor em ovos de Páscoa. Absurdo pagar R$500 mil em ovos de Páscoa. Socorro! A conta não fecha. Pede socorro, Edmara, lá de Bananal. A Eunice de Caçapava. O assunto pegou fogo aqui, ó. Boa noite, Nicolini. Moro em Caçapava. Quando vi a reportagem sobre os ovos de Páscoa, eu achei um absurdo. Acho que no momento a cidade tem outras prioridades. Não que as crianças não mereçam ovos de Páscoa. Também acho, Eunice. Estamos juntos nisso. Mas não é o momento de você gastar um dinheiro desse tamanho. Um abraço a todos. Obrigado pela audiência. Cris, Caçapava é reduto de audiência do Brasil Gente Vale, meu amigo. Olha aí, ó. Boa noite. Gasto com ovo de Páscoa sem necessidade. Depois fala que a prefeitura não tem verba. Obrigado, Cris. Saideira, ô Gonzaga. O João Fraga, lá de Caçapava também. Nicolini, a saúde em Caçapava tá um caos e o prefeito gastando quase R$500 mil em ovos de Páscoa. Amanhã nós vamos falar mais disso, vamos acompanhar a coletiva do prefeito amanhã cedo. E aqui no Brasil Gente Vale você vai ter mais detalhes. Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado pela sua participação e pelo seu acompanhamento conosco em mais uma tarde. Amanhã eu tô de volta, mas amanhã umas 6, viu, Otávio? Porque amanhã tem jogo da Liga Europa, nós vamos ficar todo mundo de olho aqui na redação. Depois do jogo eu chego com as notícias do Brasil Gente Vale. Até amanhã.